Olá, sou a professora Luciana Lima, da disciplina de Receita dos Materiais do FPE do Campus Recife. Vamos continuar nossa disciplina de Receita dos Materiais e hoje vamos estudar sobre flexão. Então, sabemos que eixos e vigas, eles são elementos estruturais e mecânicos muito importantes usados em projetos de engenharia. E nesta aula vamos estudar como construir os diagramas de esforço cortante e momento fletor, tão importante para o dimensionamento desses elementos. Vamos começar entendendo o que são vigas. Então, são estruturas retas e horizontais que suportam cargas perpendiculares ao seu eixo longitudinal. E aqui temos alguns exemplos sobre vigas. Então, temos aqui uma chamada ponte rolante, onde é um elemento, isso aqui é uma máquina de elevação e transporte de cargas, tá? Então essa aqui, ó, é uma viga e aqui a carga, ela vai ficar atuando nessa estrutura aqui, tá certo? Temos também a asa de um avião, que é uma viga, então ela tem a carga atuando aqui, seria a carga do vento, tá certo? Então, essa parte aqui do avião é também considerada como uma viga. E aqui também é o eixo de um automóvel, né? Onde esse eixo aqui, que é também considerada como uma viga, ela vai suportar toda a carga toda a estrutura, né, a carroceria do automóvel. Em relação à classificação, conforme o tipo de apoio, então, em mecânica técnica, vocês estudaram os tipos de apoios, né, que são os elementos que servem para dar suporte a principalmente eixos e vigas também, tá certo? Então, temos aqui o tipo de viga em balanço, onde numa extremidade nós temos o apoio em engastamento, né, o engaste, que essa extremidade está engastada, é que ela aqui, essa extremidade da viga, ela nem rotaciona e nem ela se movimenta, nem na direção vertical, nem na direção horizontal. Então ela está totalmente, né, engastada, fixa mesmo, mas não é um apoio fixo. Porque ela não tem aqui, não favorece aqui, não permite o movimento de rotação. Temos aqui uma viga biapoiada, ela é bem usual, tá certo? Então aqui é um apoio, representação de um apoio fixo, não é isso? Onde ele vai suportar aqui as cargas na direção vertical e na direção horizontal. E temos aqui o apoio móvel, ou simples também chamado, né? Então, essa extremidade da viga, ela não se movimenta na direção Y. Então, ela suporta essa carga na direção Y. Mas na direção X, ela pode se mover. Então, é chamado de viga biapoiada, esse tipo. Então, aqui, geralmente, temos um carregamento atuando aqui. E essa viga aqui, ela vai tender a fletir, né? Então, vai sofrer essa flexão. E vai ter um formato aqui bem exagerado, né, da estrutura, nesse sentido aqui. E também temos a viga apoiada com extremidade em balanço. Então, essa extremidade em balanço é que ele tem um apoio, ele passa, é onde a estrutura ela passa do apoio, que ela pode ser de um lado, aqui no caso é apenas de uma extremidade, e também pode ser nos dois lados. Então, é uma viga apoiada, apoio fixo e apoio móvel, mas com essa extremidade em balanço. E por que é importante a gente estudar esses diagramas, que são chamados de força cortante e momento fletor em uma viga? Então, para projetar uma viga corretamente, né, então, em primeiro lugar, é necessário determinar essa força de cisalhamento interna, que é essa força cortante, e o momento máximo também, que age na viga. Então, de modo a fazer isso, que é a expressão V, que a gente vai chamar de força cortante, em outros autores tem outras denominações, como Q, e M é o momento fletor. Então, esses valores máximos, eles vão ficar em função de uma posição X arbitrária ao longo do eixo da viga. Então, essas funções de cisalhamento e momento, eles podem ser representadas em gráficos, que são chamados desses diagramas de força cortante e momento fletor. Então, por conta desses carregamentos aplicados,
Então, as vigas, elas desenvolvem essa força de cisalhamento interna, que é essa força cortante, e o momento fletor. Então, em geral, eles vão variar de ponto a ponto ao longo do eixo da viga. Então, se a gente tiver cargas aplicadas, se a gente tiver momentos, então isso vai variando aí ao longo da viga. Então, esses valores máximos aí vai ser muito importante nesse projeto, né? Então, eles são usados pelos engenheiros para decidir onde colocar materiais de reforço no interior da viga ou como calcular também as dimensões dessa viga em vários pontos ao longo do seu comprimento, tá certo? Então, é através desses diagramas que, na verdade, podemos projetar essas vigas. Então, como elaborar e construir esses diagramas de força cortante e momento fletor? Então, nós temos aqui uma viga, né, um exemplo, onde temos um apoio fixo A, temos um apoio móvel em C, e esses pontos B e D estão localizadas as cargas aplicadas nessa viga. Aqui, você já sabe que é um carregamento distribuído, né, em forma triangular, e aqui é uma carga concentrada P. Então, como vamos construir esses diagramas? Então, primeiro, vamos usar o método das seções para determinar esse carregamento interno de um elemento em um ponto específico, certo? Em termos de X. Então, aqui, nós vamos dividir a viga em seções, principalmente onde nós temos as descontinuidades, tá certo? Que são as forças aplicadas na viga. E vamos escolher aqui, o método é que aqui, nesse lado, seja a origem, é o zero, então x igual a zero, e o eixo positivo, né, em x para cá, vamos estudar a viga para cada seção dividida, tá certo? Então, aqui, com a aplicação aqui nós temos a reação no apoio e temos essa carga. Então, aqui é a seção, o x1 variando nessa seção. Até onde? Até aqui a próxima carga, que no caso aqui não é uma carga, é uma reação em C. Então, nós temos o primeiro x variando, o x2 variando depois da carga triangular até o apoio C. E também temos aqui a outra seção da viga estudada, que é o x3, ele varia aqui nessa parte da viga. Então, o procedimento para determinar esses diagramas é esse. Então, vamos estudar essa viga passo a passo, ou seja, vamos dividir segmentos da viga e estudar a força cortante e o momento fletor em cada parte dessa viga. E é importante também, para cada estudo desse diagrama, é necessário estabelecer uma convenção de sinal. Então, de modo a definir a força cortante positiva e o momento fletor também como positivo. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Então, nós temos aqui essa viga, tá certo? E aqui são as reações no apoio A, RA, e aqui a reação no apoio B, RB. Então, aqui a gente não tem nem aqui definido qual o tipo de apoio, tá certo? Mas apenas para exemplificar aqui que vai ter as reações. E temos nessa viga aqui essas cargas aplicadas, P1, P2 e P3, tá certo? Bem, primeiro, pelo método das seções, precisamos dividir essa viga para o estudo desse momento fletor. Então, dividimos aonde? Nós vamos dividir sempre da esquerda para a direita. Vamos também dividir entre as descontinuidades, que são, no caso, as forças aplicadas, tá? Então, entre RA e P1, vamos ter aqui uma seção. Entre P1 e P2, outra seção BB. Entre P2 e P3, outra seção aqui CC. Então, na seção AA, que é essa seção aqui, então ela está variando aqui, né, nessa parte, nós temos que força que está atuando nessa parte da viga, nesse segmento. Então, V, que é a força cortante, vai ser igual a RA, que é a força que está aplicada. É positiva, é considerado força cortante positiva aquela que atua à esquerda do segmento, no caso aqui, ó, da viga estudada, e está atuando de baixo para cima, certo? Então, temos que V igual a RA. Na seção BB, nós vamos somando, vamos ter o somatório dessas forças. Então, repetimos RA, aqui ó, RA, e agora temos o quê? P1.
que a seção BB é até aqui. Então, P1, ela está de cima para baixo aplicada e do lado esquerdo de onde a gente está estudando. Então, ó, RA menos P1, então é negativo essa força cortante. Na seção CC, nós temos, vamos repetir aqui, né, o RA menos P1, e vai aparecer agora quem? P2. Então, para baixo, então, menos P2. Então, vamos fazendo o somatório desses esforços aqui, desses esforços cortantes, até a seção que a gente está estudando. Certo, mas aí a gente poderia colocar outra seção aqui? Sim. Por exemplo, poderíamos colocar, deixa eu colocar aqui o ponteiro, podíamos colocar aqui, ó, outra seção, né? E seria aqui a seção DD, por exemplo, certo? Então, nessa seção DD, nós teríamos o quê? Aí, V igual a RA menos P1 menos P2 e menos P3. Essa força que fica do lado direito aqui da seção, ela não é considerada na seção que está sendo estudada. Então, ela vai ser considerada sempre as forças que estão do lado esquerdo, certo? Agora, em relação ao momento fletor, qual é a convenção de sinal? Então, vamos ter esta configuração aqui, ó. Quando temos uma viga, certo? E temos um carregamento aplicado aqui nesse sentido, aqui ó, as reações em A, como dois apoios aqui, RA e RB, e uma força aplicada nesse sentido e nessa direção, a viga ela vai tender a fazer esse movimento aqui. Então, ela sai de reta, né, totalmente reta, e ela vai ter vamos dizer assim, esse ângulo aqui, tá, de deformação. Então, aqui nas vigas temos a chamada linha neutra, que é essa LN. E acima dessa linha neutra temos as fibras superiores e abaixo as fibras inferiores. Ela fica na parte média mesmo da seção transversal, tá certo? Quando nós temos essa configuração aqui, ou seja, a viga ela está voltada para cima, ou seja, essas fibras aqui estão sofrendo compressão, então nós temos um momento fletor positivo. E as fibras inferiores, elas vão ser tracionadas, né? Então, elas tinham determinada, vamos imaginar aqui, que ela estaria assim, mais ou menos aqui, reto, não é? E vinha para cá, assim, reta aqui, e vinha para cá, aqui, assim, ó. Certo? Então, com a força, então, essa parte aqui, ó, veio para cá, tá? Então, ela veio para cá e esse ponto aqui em B e em A, né, elas se expandiram, tá certo? Então, sofre compressão em cima e tração na parte de baixo, certo? Então, do mesmo jeito aqui, para o momento fletor, momento é o quê? Força vezes distância, tá certo? Então, dividimos as mesmas seções da mesma viga aqui, vamos imaginar a mesma viga aqui de baixo e a viga de cima. RA, RB, aqui ó, reação no apoio A, reação no ponto B, no apoio B. Seção AA, PB e CC, do mesmo jeito que aqui ó, AA, BB e CC. Bem, aí aqui nós temos ó, A, B e C são os comprimentos. Então, é a distância da aplicação da carga até esse zero. Esse 0x é o eixo X é aqui e 0 é a origem, certo? Então, na seção AA, o que é que nós temos? Esse x, essa distância, ele está variando nessa seção AA. Mas qual é a força que está atuando? Então, a gente já verificou aqui, ó, na seção AA, que a força cortante é a reação, é igual à reação A. Então, RA, momento, vai ser igual a RA vezes quem? Vezes este x aqui que está variando. Por quê? Ele vai variar em toda a seção AA, certo? Daqui para cá. Então, a gente não sabe qual o valor que ele vai ter. Então, vai ser um valor x de 0 até, por exemplo, vamos dizer, se aqui é de 0 a 3, então ele pode ser 0, 1, 2 até 3. Então, a seção AA ele vai ter RAX. Seção BB, agora a seção BB é essa daqui, ó. Então, na seção BB, então vamos repetir aqui, ó, a força RAX, ó, a gente, como fosse um somatório, né, de tudo. Então, RAX, ó, RAX. Bem, agora nós temos outro esforço que é aplicado nessa seção BB. Até a seção BB, de 0, ó,
Esse x aqui variando até BB. Então, quem é esse x aqui que está variando? A carga é P1. Ok. P1 menos P1 por quê? Então, a carga está para baixo. Aqui a gente já viu no esforço cortante que ela está negativa, né? Porque é para baixo. Mas se a gente analisar também a questão do momento fletor, o que é que está acontecendo? Vamos supor que nessa seção BB aqui, nessa parte aqui da viga, esse BB aqui que a gente está dividindo a seção, ela é fixa, uma parte fixa da viga, e essa carga aqui, ela está empurrando esse pedaço da viga para baixo, tá certo? Então, a concavidade agora, ao invés de ficar para cima, ela vai ficar a concavidade para baixo, não é? Então, vamos imaginar aqui que, ó, com essa força aplicada, então a viga, ela vai fazer exatamente isso aqui assim, ó, né? Então, ela vai fazer isso. Ela vem para baixo aqui, essa parte aqui. Então, como a concavidade está para baixo, então menos P1. P1 vezes a distância. Agora, que distância é essa? Que distância é essa aqui, ó? Então, eu tenho certeza que aqui é um x que está variando, tá? Mas a parte que eu quero estudar da viga é essa parte aqui, ó. Certo? Essa parte aqui, ó. Então, que parte é essa da viga? X menos quem? Menos A, essa distância. Então, x menos A é essa parte aqui, ó, que eu estou estudando. Então, esse aí é o momento fletor dessa seção da viga. O mesmo raciocínio para a seção CC. Então, nós repetimos. Para a seção CC, nós temos RA vezes X, positivo, né, para cima, que a concavidade aqui vai ficar para cima. Temos menos P1, aí ó, X menos A, menos P1, aí vai ser X menos quem? Menos A. E na seção CC, nós temos quem? O P2. Não é isso? Então, repetimos aqui, menos P2, né? Porque agora a parte da viga que eu estou estudando é essa parte aqui. A concavidade vai ficar para baixo, dessa parte aqui da viga. Então, menos P2 vezes quem? Aí, que distância é essa? Ó? X. X menos quem? Então, essa parte da viga aqui que está variando é a parte que eu quero calcular o momento fletor. Então, vai ser x, esse momento todo, essa distância todinha, menos quem? A mais B. Então, se eu tenho x menos A mais B, eu vou ter esse pedaço aqui da viga. Então, é esse pedaço aqui que eu estou calculando aqui o momento fletor, na seção CC. Então, eu fiz aqui a expressão do momento fletor, considerando agora a convenção de sinal. Bem, os pontos importantes aí desse estudo. Para projetar adequadamente uma viga, então é importante conhecer essa variação da força cortante e do momento fletor ao longo do eixo, então ao longo da viga, né? E determinar esses pontos, né? Esses valores aí, principalmente os valores máximos. Conforme a convenção de sinal, a força cortante e o momento fletor na viga, eles podem ser determinados em função da sua posição x, então ao longo do eixo, como nós vimos lá. Então ali ele está representando o eixo x, e que vamos estudar ele da esquerda para a direita e analisando cada seção daquela que vamos dividir. E assim vamos determinar esses gráficos de diagramas, de força cortante e do momento fletor. Certo? Então, para resolver um problema desse e determinar esses diagramas, primeiro vamos calcular, aqui é um passo a passo bem simples. Então, vamos calcular as reações nos apoios. Vamos depois seccionar essa viga perpendicularmente, né, são aquelas seções que eu já mostrei, e determinando as expressões para a força cortante e para o momento fletor. E depois construir os diagramas. Vamos pegar esse exemplo. Tá? Então, temos aqui uma viga, né, uma viga aqui estrutural, né, de 10 metros total. Aqui é o zero, vamos considerar aqui a origem. Aqui é o eixo X, é uma viga horizontal. Aqui a força aplicada, uma carga de 4 kN neste ponto aqui, certo? Então, 6 metros é daqui até a aplicação da carga. E depois tem o restante aqui, mais 4 metros dessa carga até o ponto B. Então, precisamos aí
determinar e construir esses diagramas, tá certo? Então, primeiro é o quê? Determinar as reações nos apoios. Então, isso aí vocês viram estática. Então, só fazendo aqui uma simplificação da viga, temos o apoio fixo, onde nós vamos ter duas reações em Y e em X, RAX e RAY. E aqui é um apoio móvel, temos a única reação que é na direção vertical, RBY. Aqui é a carga aplicada e aqui são as distâncias. Então, vamos aplicar as equações da estática para determinar primeiro essas reações que a gente vai precisar lá para construir as expressões e o diagrama. Então, aqui é bem simples, né? Somatório das forças em X, RAX igual a zero. Só temos aqui essa do apoio fixo. Somatório das forças em Y. Então, a gente somou aqui RA e RB e a de menos 4 kN. E aqui temos o somatório dos momentos em relação ao ponto A. Então, aplicando o momento, vamos determinar aqui que RBY é igual a 2,4 kN. Se a gente substituir RBY aqui em cima, então achamos RAY. Então, bem simples e bem direto aí, 1,6 kN. Item 2, é determinar as expressões agora para o esforço cortante e momento fletor. Bem, vamos começar com as expressões para a força cortante. Primeiro, vocês lembram que a gente precisa definir aí as seções, não é isso? Então, vemos aqui que temos duas seções, não é? Então, temos essa seção aqui, até antes da força de 4 kN, e temos essa outra seção aqui, de 4 kN até antes aqui de RBY, certo? Então, duas seções. Então, o X, esse eixo aqui, ó, a primeira seção vai de 0 até 6 e a segunda seção de 6 até 10, né? Porque aqui todinho tem até 10, né? E a origem é aqui, em 0. Então, as expressões para a força cortante. Primeiro, a força cortante V vai ser igual. Na seção de 0 a 6, de 0 até 6 aqui, mas a gente não inclui, mais uma vez, não incluímos essas forças que estão à direita, sempre as forças à esquerda da seção, né, que estamos estudando. Então, V vai ser igual à única força que tem é RAY. Então, V vai ser igual a 1,6 kN. Agora, na seção de 6 a 10, ó, de 6 até 10. Então, qual é a força que está aqui à esquerda? As forças, né? Porque essa parte da seção nós estamos estudando. Mas, lembrando que o esforço cortante está ao longo da viga. Então, a gente precisa repetir, ó, RAY, que é uma força que também está à esquerda, mesmo estudando essa seção. Então, RAY positiva, porque está para cima, né? Aqui também tem que ser igual. Menos o quê? Menos 4, porque essa força está aplicada para baixo. Estamos estudando ela na esquerda, na parte esquerda, né? Que dá a seção. Então, menos 4. Então, aqui V igual a menos 2,4. Pronto. Já temos os dois valores da força cortante para essa viga. E para o momento fletor? As seções também serão as mesmas, nesse caso aqui, não é? 0 a 6 e de 6 a 10. Bem, o momento fletor de 0 a 6 foi que a gente estava estudando, que o X, então, ele vai variar aqui, não é isso? Então, deixa eu pegar aqui a caneta, ele está variando aqui um X, ó, não é isso? Um X qualquer aqui. Ele está variando aqui, até aqui, né? Até nessa parte daqui, de 0 a 6. Só que aqui a gente entende que é um intervalo aberto e a gente estuda as forças sempre que estão atuando à esquerda, naquela seção estudada. Então, aqui nós temos que o momento vai ser igual a quem? RAY vezes X, certo? Então, aqui, ó, opções ponteiro aqui, RAX, certo? Então, temos aqui, ó, RAX. Bem, para X igual a 0, aí a gente tem que fazer isso sempre. Para X igual a 0, então, a gente substitui X aqui 0, 0 vezes RAY, o momento é 0. E para X igual a 6, o momento vai ser quem? 1,6 kN, que é o RAY, vezes quem? Vezes 6. Vezes 6. Então, a gente substitui aqui em cima os valores. Então, dá 9,6 kN. Então, o momento fletor nessa posição, em 6 metros. Agora, a seção de 6 a 10. 6 a 10, a gente está estudando essa parte agora da viga, né? Então, o X agora, então, ele está variando ali. Agora aqui, né? Ó, nessa seção aqui, certo? Então, aqui é o outro X, certo? Que agora é esse X que a gente vai colocar aqui, ó.
Não é isso? Ó, que ele tá aqui. Certo? Então, de 6 a 10, quais são os momentos fletores que a gente está estudando? Então, nós temos tudo sempre à esquerda, né? Lembrando que aqui é o somatório das forças. Então, temos RAYX, ó, RAYX, que é essa daqui. E agora sim, vai entrar agora o quê? Essa força aqui, ó. Menos 4. Menos, porque essa parte da viga aqui, ela vai estar com a concavidade para baixo, não é isso? Porque esse X ele está variando para cá. Então, essa força aplicada aqui, e eu estou vendo isso aqui, ó. Força para baixo. Então, menos 4 vezes a distância. Que distância é essa? Pessoal, a distância é essa distância aqui, ó. Certo? Da força até esse X variando. Então, que distância é essa aqui? Essa pequena aqui. Então, vai ser o quê? Vai ser o X menos quem? Menos 6. Não é isso? Então, ó, é essa parte aqui, ó, que eu estou calculando o momento fletor, aqui embaixo. Tá certo? Então, vai ser o quê? X, que é daqui para cá, ó, menos quem? Menos 6. Então, eu vou ter essa pequena parte aqui. Certo? Então, a gente calculando aqui, colocando para x igual a 6, nessa expressão aqui, que nós temos, então, RAY vezes x, repetir aqui, não é menos 4 e x menos 6. Então, quando x for 6, o momento vai ser 9,6 kNm. E para x igual a 10 também. Então, vou colocar 10 aqui, resolvo e vai ser o momento fletor igual a 0. Para cá. Certo? Então, assim, eu tenho as duas expressões, momento e força. Pronto. Então, aqui, com essas expressões, nós vamos agora construir aqui o diagrama, que é bem simples. Então, aqui nós temos para a força cortante V, em quilonewton. Aqui é o eixo X, né, o zero, que aqui é a viga, né? Na verdade, aqui é a viga. Então, quando X é zero, aqui, ó, de 0 a 6. Então, 0 a 6, eu tenho um valor constante. De quanto? 1,6. Então, ó, de 0 a 6, eu tenho uma reta aqui, uma constante. E de 6 a 10, eu também tenho uma constante, só que agora é menos 2,4. Então, tá aqui embaixo, ó, menos 2,4. Então, nessa descontinuidade, nessa carga, eu venho para cá, ó, e desço, e aqui é uma carga negativa. Então, o diagrama do esforço cortante é esse aqui, ó. É essa linha vermelha e essa parte aqui que está pintada de rosa. Então, esse é o diagrama do esforço cortante para esta viga aqui. Para o momento fletor, eu já calculei tudo isso no slide anterior, não é? Pronto, então agora eu vou pegar só os valores. Para x igual a 0, o momento é 0. Então, tá aqui, ó. x0, momento 0. Para x igual a 6, x igual a 6 está aqui, que é aqui no comprimento da aplicação da carga, o momento vai ser 9,6. Então, ó, x igual a 6, aí eu venho para cá, ó, e tenho 9,6 kNm. Então, aqui é uma reta, né? Primeiro grau, para cá, subindo. Aí, novamente, eu venho para outra seção agora, para eu construir essa reta. Então, x igual a 6, então 9,6 já está aqui. E para x igual a 10, o momento vai ser 0. Então, aqui eu desço aqui, certo? Para o momento, x igual a 10, o momento, ó, 0 aqui. Então, o diagrama do momento fletor são essas duas linhas vermelhas e essa área aqui achurada, de rosa. Então, esses aqui são os dois diagramas. Então, o que é importante a gente verificar aqui? Que já estava bem óbvio para a gente que o maior esforço dessa viga vai ser na aplicação da carga, né, de 4 kN. E aqui a gente pode perceber isso, né? Então, que aqui, ó, o momento fletor, ou seja, essa carga aqui, ele vai gerar um momento devido ao esforço de flexão na viga, e que é o valor máximo de 9,6. Tá certo? Então, assim, nós construímos os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Então, só reforçando, vamos estudar a viga da esquerda para a direita, vamos dividir a seção e estudar as forças que estão do lado esquerdo dessa seção. Então, para 0 a 6, ó, do esforço cortante 0 até 6, então a gente só tem a força da reação, aqui da reação. De 6 a 10, aí nós temos quem? Temos
Continuamos, né, com essa força aqui da reação, aqui, ó. E agora temos menos 4, porque ela está à esquerda da seção estudada. Né? Então, verificamos que essa reação aqui ela não entra. Tá? Só se tivesse aqui, continuasse, né, a viga e teríamos outra seção. As seções são divididas entre as forças, que são as descontinuidades. Certo? Para momento, do mesmo jeito. A seção é a mesma, tá certo? Do esforço cortante. E momento é força vezes a distância. Então, vai ser o esforço cortante vezes aquela distância da força até o zero. Então, aqui nós temos, no primeiro momento, essa reação aqui, que é RAY. Ela vai se movimentando aqui em X, que o X vai variando, né? Então, não é em relação ao zero, é em relação a essa distância, a esse espaço da viga. Então, esse X aqui, nessa seção aqui, ó, esse X está variando. De quanto? De 0 até 6. Então, RAY vezes X. Já quando nós temos aqui na segunda seção, sim, aí nós continuamos, RAY vezes X, aí menos, vai aparecer agora a força de 4 kN. Menos negativo, né? Porque estamos estudando essa seção aqui, onde um X aqui está variando. Eu não sei que distância é essa, eu só sei o seguinte, que vai ser o X menos 6. Então, é exatamente isso aqui, ó. O X está variando aqui, ó. Né? Pode ser aqui, pode ser aqui. Então, o que é que eu sei da distância daqui para um X qualquer? Eu sei que o pedaço que eu estou estudando, por exemplo, se eu estou estudando esse pedacinho aqui, então, é a força vezes a distância desse X que está variando. Então, que pedacinho é esse? Ah, então eu sei que daqui para cá vai ser o quê? X menos 6 metros. Entenderam? Então, vai ser desse jeito. Do mesmo jeito aqui também, x menos os 6 metros. Então, aqui, ó, x menos 6. Aí, vai ser o pedaço que eu estou estudando. Então, ó, já se x foi esse aqui, então vai ser esse pedaço aqui da viga, que vai ser do mesmo jeito. X menos quem? 6 metros. Aí, eu vou ter esse pedaço aqui que eu estou estudando, o momento fletor. Tá certo? Então, ficamos por aqui e obrigada.